Tá, tá dando para escutar direitinho? Tá sim. Show. Minha tela apareceu para vocês aí? Apareceu. Fechou. Vocês lembram o que a gente viu na última aula? A gente começou a fazer um exercício e deixa eu falar aqui e continuar com vocês nessa aula sobre sistemas que a gente estava vendo. Quando você tem duas equações, né? E você quer achar o valor de x e de y. Aí, quando eu peguei esse exercício aqui, na última aula, vou ler com vocês de novo aqui, eu tentei fazer ele por sistema, porque eu peguei essa questão na parte de sistemas, só que ela não, você não resolve por sistemas essa, por isso que eu não estava conseguindo, ela é ainda mais simples, mas vamos lá. Seguinte, vocês lembram da questão. Vocês chegaram a fazer alguma questão de sistemas na monitoria? Esse exercício está onde de monitoria? No Drive, lá? Teoricamente, a Fernanda deve passar para vocês, não? Uma folhinha com os A exercícios? Fernanda, desses aí eu não vi, não sei. O que eu vi que ela passou foi na mesma aula dela, ela deixou uns exercícios assim para fazer, mas eram de triângulos, quadriláteros, essas coisas. Mas ela passou durante a aula ou ela enviou depois? Durante a aula. E Ela deixou passou para pra... fazer. Uhum. Não vou conversar com ela então. O que a gente tinha combinado era que em vez de vocês receberem uma lista minha e uma lista dela, para não ficar recebendo duas coisas toda semana e, e ficar meio confuso, que todo dia depois da minha aula eu passaria para ela o exercício da minha parte, como eu dou aula primeiro, né? E que ela acrescentaria o da parte dela e iria enviar para vocês tentarem resolver até o dia da monitoria, que é na quinta. Aí a monitora ela recebe os mesmos exercícios que vocês iriam receber, né? Então ela já estaria preparada para mim para ajudar se vocês tivessem dúvida. Mas eu vou olhar com isso com ela de novo. De qualquer forma, essa questão que eu não passei na lista de exercícios. Eu tentei resolver com vocês aqui na sala, mas eu não tinha conseguido. Como eu disse, eu estava tentando fazer por sistemas e, na verdade, apesar dela estar na postura na parte de sistemas, não precisa de sistemas para resolver ela. Mas vamos lá. Então, uma pequena empresa especializada em fabricar cintos e bolsas produz mensalmente 1.200 peças. Em um determinado mês, a produção de bolsas foi 3 vezes maior que a produção de cintos. Então, se eu colocar aqui X, vou colocar as letrinhas, C de cinto e B de bolsa. Em um determinado mês, ele fala o quê? Que a quantidade de bolsas foi 3 vezes a de cintos. Então eu tenho isso aqui, ó. A de bolsas é igual a 3 vezes a quantidade de cintos. E ele fala que todo mês a quantidade total é 1.200. Então se você tiver a quantidade de bolsas que foi produzida mais a quantidade de cintos, tem que dar 1.200. Só que, o que ele falou aqui, nessa primeira partezinha? Que a quantidade de bolsas é 3 vezes a de cinto. Então você substitui nessa segunda equação. Então você vai ter que colocar aqui. Você vai ter que 3C mais C é igual a 1.200. 3C mais C, 4C igual a 1.200. Você é quem aí? Que eu não entendi. É, Ou, tipo assim, ou você tinha colocado um como bolsa e outro como então, cinto, né? Ah, o como C de cinto, cinto, C é o tá, bom você cinto explicar. e, e o B é a produção de bolsas, o número, né? Então, deixa eu
fazer de novo um pouco mais devagar, então. Nessa questão, ele fala duas coisas que a gente precisa levar em conta. Então, eu vou chamar... Sempre quando tiver uma questão de sistemas assim, você vai precisar definir as suas variáveis. E com elas, tentar resolver o problema. Normalmente, ele tenta deixar bem claro quais vão ser as variáveis. Por exemplo, aqui ele fala, olha, a empresa ela produz bolsas e cintos e todo mês ela produz 1.200 peças. Então, ela está falando de bolsa, de cinto e de bolsa e peças, total de peças. Na frase seguinte, ele fala que a produção de bolsas é 3 vezes maior do que a produção de cinto. Então, ele fica o tempo todo falando de bolsa e cinto, já é um indício de que as variáveis que a gente vai usar é bolsa e cinto. Isso a gente vai pegando com o tempo. Mas aqui eu estou falando que eu vou chamar de C o número de cintos produzidos. Eu vou chamar de B o número de bolsas. Agora eu simplesmente vou pegar as coisas que ele fala no enunciado e vou escrever em forma de equação. A primeira dica que ele dá é a quantidade de bolsas e cintos produzidos é 1.200. Então, eu vou ter quantidade de bolsas mais quantidade de cintos é igual a 1.200. A segunda coisa que ele fala é essa aqui, ó, que a produção de bolsas naquele mês é 3 vezes maior que a produção de cintos. Como que a gente coloca isso em equação? Bolsa é igual a 3 cintos. Aí agora simplesmente a gente vai substituir esse valorzinho aqui nessa equação de cima. A gente fica com, no lugar de B, eu coloco 3C. Então, eu vou ter 3C mais C igual a 1.200. Eu vou ter 4C igual a 1.200. C igual a 1.200 sobre 4. C igual a 300. Ele pergunta, nesse caso, qual a quantidade de bolsas produzidas esse mês. Ó, do jeito que ele fez a questão, fica mais fácil fazer igual eu fiz. Substituir o B nessa equação aqui. E a primeira coisa que você acha é o C. O que é o C? Cintos. Oi, quantidade de cintos. Só que na questão, ele pergunta, nesse caso, a quantidade de bolsas produzidas. Então, a primeira coisa que a gente achou foi a quantidade de cintos. Olha qual que é a primeira alternativa aqui, ó. Só que ele quer saber a quantidade de bolsas, não a quantidade de cintos. Isso acontece muito em questão. Você calcula duas coisas, né? E a primeira que você calcula, que não é a resposta, costuma ser a primeira alternativa aqui, para você bater o olho, marcar e errar de vacilo. Então, se eu sei que a quantidade de cintos é 300, quanto que é a quantidade de bolsas? Não, é 3 vezes mais? É 3 vezes mais, isso. Então, a quantidade de bolsas é 3 vezes aquele ali. É 3 vezes 300, que é igual a 900, que é a letra E. Eu dei uma olhadinha nas questões e tem um monte de questão que é assim. Então, hoje eu trouxe um monte de questãozinha pra gente ir brincando, pra gente ir fazendo e vocês irem pegando o jeito. É o seguinte, essa eu fiz um pouco mais rápido, para vocês verem como que é a carinha de uma questão desse tipo. Vou fazer a próxima aqui, a gente vai fazer um pouco mais devagar e vocês vão tentando fazer comigo.
E você vai ver que o raciocínio sempre é bem parecido nesse tipo de questão. Deixa eu ver isso aqui. Beleza? Vou fazer esse aqui. A questão da PUC de 2006. Seguinte, 3 atletas, A, B e C, participam de uma prova de revezamento. Depois de percorrer 2/7 da prova, A é substituído por B, que percorre mais 2/5 da prova. Em seguida, B dá lugar ao C, que completa os 660 metros restantes. Com base nesses dados, a distância percorrida por esses 3 atletas em quilômetros é. Qual uma sugestão do que a gente vai, como que a gente faz aqui? Não faço ideia de como resolver. É o seguinte. Eles falam, que, vamos supor, vou chamar de. O que quer saber? A distância percorrida pelos 3 atletas. Certo? Então, eu vou chamar a distância total, vou chamar de T. Total. Beleza. Primeira coisa que ele fala. O atleta A percorreu 2/7 da prova. A prova ela é a distância total. Então, o atleta A, ele percorreu 2/7 de T. O atleta B percorreu 2/5 de T. Ele fala aqui. Atleta B, 2/5 da prova. E o atleta C, ele completou o resto da prova que faltava e ele correu 600 metros. 660. Beleza? Então. Só que, de onde vem a outra equação que a gente precisa? Vocês concordam que a distância total é o que os 3 atletas percorreram? A soma? Então, simplesmente eu posso somar isso aqui. Isso tem que estar igual a T, que é a distância total. Então, o que o A percorreu é esse aqui, mais o que o B percorreu, mais o que o C percorreu, é igual ao total percorrido, que é o que a gente definiu aqui como sendo T. T. Agora a gente já tem nossa equação e é só resolver. Como que a gente faz? Quando é assim, a primeira coisa que a gente faz é isolar as letras. Então, eu vou passar tudo que tem T para o outro lado. Então, eu vou ter aqui, vou escrever daqui para cá agora. Vou ter T. Então, aqui está tudo positivo, passo para lá negativo. Menos 2T sobre 7 menos 2T, 2/5 de T, que é igual a 660. Vocês lembram como que a gente faz isso aqui?
Você vai colocar tipo um divisor comum, alguma coisa assim? Isso. Mas alguém sabe? Resolvi isso nas aulas para trás aí, hein? Fizemos isso um monte. Como é que é? Que, Ah, que nas aulas para trás, anteriores, a gente fez muito isso. As primeiras... Alguém lembra como é que faz? tira tipo aquele MMDC, como é que é o nome? Tipo assim, que você faz um risquinho e vai dividindo pelo número, Isso. não é? No caso aqui, o que a gente vai imaginar é que aqui é nesse aqui, esse aqui é 1 sobre 1 vezes t. Porque o t não tem nada, né? Então 1 sobre 1 é 1 vezes t é t mesmo. Só para facilitar. O que a gente vai fazer é achar um número que é divisível por todos esses. Então, aqui é divisível por 1, por 7 e por 5. Só que eu já sei que 1 já desce, né? O 7 é primo e o 5 é primo. Então, vai dar exatamente o 7 vezes o 5. Cadê a borracha? Aqui dá 5, aqui é 1, aqui dá 7. 1, 1, 1. 7 vezes 5, 35. Agora é aquele esqueminha. Esse aqui vira a base comum de todos. Como que eu faço agora? Pego o número que deu aqui, divido pelo número que está embaixo e multiplico pelo de cima. Então, 35 dividido por 1, 35. 35 vezes 1, 35. Que dá 35t. Aqui, 35 dividido por 7, Sim. 5. Vezes o 2, 10. Mesma coisa aqui, 35 dividido por 5, 7. Vezes 2, 14. Isso é igual a 660. Vou pegar esse aqui e resolver no cantinho ali. Deixa um espacinho pequeno aqui. Então, vamos ver quanto que dá aqui em cima. Aqui eu tenho 35 menos 10 menos 14. 10, menos 10 menos 14 menos 24. Então, 35 menos 24 é 11. igual a 11. Então, aqui eu tenho que sobra 11t dividido por 35 igual a 660. Agora, t. O 35 está dividindo, passo para lá, multiplicando. O 11 está multiplicando, passa para lá, dividindo. Agora, a gente pode escolher se a gente divide primeiro ou multiplica primeiro. Aqui no caso, dividir 660 por 11 é mais fácil. 660 dividido por 11. Então, aqui fica o 6, 6, né? 6 vezes 11, 6. 6 vezes 1, 0. 10 outro 0, 0 aqui. 60. Então, simplificando, 660 dividido por 11 é 60.
Tem 60 vezes 35. Vou fazer a continha aqui. 60. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. Agora soma 0, 0. 3 mais 8, 11. Vai 1. Então, isso aqui. Então, o T total é 2.100 metros. Então, achei ali isso aqui. Qual que é a resposta, então? Ah, 100 Ah, quilômetros. isso. A gente achou em metro a resposta. Só que o enunciado, ele pede a distância em quilômetros. Então, como que eu passo de metro para quilômetros? Quantos metros tem um quilômetro? 1000. Então, para passar de metros para quilômetros, eu simplesmente divido por 1000. Então, tenho aqui 2.100 dividido por 1000. Corta 0, 0, 0, 0. 21 dividido por 10, 2,1 km. Esse aqui. Alguma dúvida nessa aqui? Eu não entendi nada. Eu até entendi, só que, tipo assim, o negócio é o raciocínio, né? De montar a questão, entendeu? É, essa parte de montar a questão é o mais difícil. Só que repete muito, muito. Se você pegar 30 questões, vai ter 3 questões diferentes. Vai mudar, em vez de chamar de A, vai chamar de bicicleta. Aí o outro, em vez de chamar de bicicleta, vai chamar de carro. Mas o raciocínio sempre é o mesmo. Como faz para poder saber fazer, então? Tentando fazer. Assim, se não tentar e não fizer em casa, não quebrar a cabeça fazendo exercício, não adianta, não vai baixar o espírito da matemática na hora, não. A matemática não tem segredo. É treinando e aprende. Mas se não treinar, não aprende. E vocês vão ver, tipo assim, por isso que eu trouxe no total 6 questões pra gente fazer hoje. Vocês vão ver que o Deixa raciocínio. a gente tentar montar uma pra Eu ver. vou. Eu resolvi essas duas primeiras aqui pra gente ir pegando o jeito. Essa aqui é mais simplesinha e parece um pouco com aquela ali. Aí vamos ver se vocês conseguem participar mais e ir tentando. Eu trouxe muita questão hoje pra gente ir resolvendo e pegando o jeito. E vou passar um para vocês resolverem em casa, tirar dúvida com a monitora. Beleza? Vamos lá. E essa aqui, inclusive, é do Enem. Então, olha só. Uma barraca de tiro ao alvo de um parque de diversões dará um prêmio de R$ 20 ao participante cada vez que ele acertar o alvo. Mãe, fecha um pouquinho, eu botei. Por outro lado, cada vez que ele errar o alvo, deverá pagar R$ 10. Espera só um pouquinho. Voltando aqui, gente. Normal. Vou repetir a questão. Uma barraca de tiro ao alvo de um parque de diversões dará um prêmio de R$ 20 ao participante cada vez que ele acertar o alvo. De cara, a gente já vê cada vez que ele acertar o alvo. Isso,
quando ele fala cada vez, é que vai ser um número, muito provavelmente vai ser um número que a gente vai precisar usar, vezes que ele acerta o alvo. Então, por outro lado, cada vez que ele erra o alvo, muito provavelmente isso aqui, ó, cada vez que ele erra, vai ser a outra letra. São as coisas que ele fala no enunciado que a gente não sabe quanto, que é uma forma genérica. Então, a gente vai ter que usar uma equação para poder descobrir. Então, cada vez que ele acerta o alvo, R$ 20. Beleza, eu não sei para que serve isso ainda, não terminei a questão, mas sim, isso já tem que alertar na cabeça que isso pode ser alguma coisa da questão. Então, por outro lado, cada vez que ele erra o alvo, ele paga R$ 10. Beleza. Não há cobrança inicial para participar do jogo. Beleza, então é só essas regras aqui. Acertou, ganha R$ 20, errou, perde 10. Beleza. Um participante deu 80 tiros e no final recebeu R$ 100. Qual foi o número de vezes que o participante acertou ao alvo? Então, viu? Coisas que a gente não sabe, então. Vezes que ele acertou o alvo e vezes que ele errou o alvo. Certo? Só que para ele acertar ou errar, ele precisa atirar. E aqui fala que ele deu 80 tiros. Então eu vou chamar de A as vezes que ele acertou e E as vezes que ele errou. Então, a equação 1 aqui. Se eu tenho as vezes que ele acertou mais as vezes que ele errou, tem que dar quanto? É 80? 80. Exatamente. Então a gente montou já a primeira equação. A segunda. Alguém tem ideia de qual que é a segunda? Tipo assim, vai ser igual a 100, a outra? Ah, Isso. mas é Então, igual a mas 100. esse já é um bom começo. Exatamente. A outra equação vai ser que fala que é igual a 100. Então, 100. Já é um bom começo. Se é R$ 100, né, tem a ver com os valores aqui de cima. Esses R$ 20 e esses R$ 10. Então, o que ele fala? Para cada vez que ele acertar, então, para cada A, ele ganha R$ 20. Então, o total que ele vai ganhar. O total que ele vai. Não, o total que ele vai ganhar é R$ 20 vezes a quantidade de vezes que ele acertar. Só que ele também errou. Então, cada vez que ele errar, o que o enunciado fala? Ele perde R$ 10. Então, o sinal é menos 10 vezes a quantidade de vezes que ele errou. Pronto, já temos nossas duas equações. Vou colocar elas aqui, embaixo aqui. Então, tem, olha, A mais E. Outra coisa, se vocês repararem que cada questão que eu estou resolvendo, eu estou chamando de uma letra diferente. É para vocês não ficarem acostumados com X e Y. X e Y não existe. X é um número que você usa para coisas que você não sabe. Né? E o Y também. São os mais usuais. Mas você pode chamar de qualquer coisa. Entendeu? Então, eu sempre gosto de associar, eu pessoalmente, a letra ao que ela corresponde. Então, o que é o A? É a quantidade de vezes que ele acerta. Então, A, acerto, beleza. E de erro. Mas se pudesse chamar de outra coisa, poderia chamar de X e Y aqui. Só que no lugar de A aqui e E seria X e Y, não muda nada. Entendeu? A letra é só para poder representar algo que você não sabe naquele momento. Então, a outra equação que a gente tem que é 20A menos 10 é igual a 100.
Beleza? Pronto. Duas equações, duas incógnitas. Então dá para resolver. Sugestão de como que a gente resolve isso aqui? Então, eu tinha pensado, tipo, naquele que aquela última opção que você tinha mostrado que você soma os dois. Será que dá certo? Uhum. Tipo, 20A mais A, tipo assim, 2A, não sei como fica. Uhum. Dá pra fazer isso aí. Mas antes, só um truquezinho. Uma coisa que eu sempre gosto de falar. Que quando você tem igualdade, a única coisa que muda de um lado para o outro é a maneira de representar a coisa. Então vamos fazer com um exemplo bobo e que vai ficar mais claro. Se eu tiver aqui 100 ao quadrado é igual, 10 ao quadrado é igual a 100, beleza? Isso é uma igualdade. Isso está igual aqui. Se eu alterar esse lado de cá e alterar da mesma forma o lado de cá, eu mantenho a igualdade. Então, um exemplo, eu vou dividir aqui por 10 e vou dividir aqui por 10. 10 ao quadrado dividido por 10 é 10. 100 dividido por 10 é 10. Qualquer igualdade eu posso fazer isso. Então, vou dar outro exemplo aqui. Se eu tiver 2 vezes 2 é igual a 4. Vou dividir por 2 aqui. Não, por dividir, vou subtrair. Vou subtrair 1 do lado de cá e vou subtrair 1 do lado de cá. Então, vou ter aqui 2 vezes 2 menos 1. 4 menos 1. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Lá de cá. 4 menos 1, 3. 3 igual a 3. Mantive a igualdade. Nossa, mas isso é óbvio. Nós estamos trabalhando com um número que fica mais fácil. Beleza. Só que isso é verdade sempre, sempre. Se aqui do lado tiver laranja e do outro lado aqui tiver qualquer outra coisa, isso que seja, se tiver o símbolo de igual, qualquer coisa que você fizer aqui, se você fizer do outro lado, o resultado vai se manter. A igualdade vai se manter. Por que eu estou falando isso aqui? Olha essa equação aqui. 20, 10 e 100 do outro lado. Alguma ideia de coisas que a gente pode fazer para simplificar essa equação? São 10A. Assim, passar para o outro lado, Não, dividir. vou fazer aqui. 20 é igual a 100. Lembra que eu falei que tudo que eu fizer de um lado, se eu fizer do outro, eu mantenho a igualdade? Eu não altero o meu problema. Então tá bom. Então eu vou dividir tudo do lado de cá por 10. Se eu fizer a mesma coisa dos dois lados, eu não altero o meu problema. Então, 20 dividido por 10, 2A. 10 dividido por 10, 1. Então, aqui dá E. 100 dividido por 10 é 10. Então, essa equação aqui, ela se resume a 2A menos E igual a 10. Aí agora sim a gente pode fazer aquilo que a Bela tinha sugerido, de fazer operações com as equações, ou somar ou subtrair. Então, vou repetir elas aqui embaixo. Agora com a nossa simplificação. A mais E é igual a 80. Aqui dá 2A menos E igual a 10.
Então, olha como que facilita aqui. Vou simplesmente somar essa equação aqui com essa de cá. Então, na soma, o que a gente faz? Pega tudo que está do lado de cá e soma, e coloca de um lado, igualdade, e soma tudo que está do lado de cá. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter A mais E, mais o que está aqui embaixo, mais 2A menos E. Pronto. Agora, igualdade, tudo que está do outro lado. 80 mais 10. Beleza, então vou juntar as letras. A com A. Então, A mais 2A, 3A. E menos E, eu corto e some. Igualdade, 80 mais 10, 90. E aqui eu tenho A, o 3 está multiplicando, passo para dividindo. Dividido por 3. A é igual a 30. Então, a questão é qual foi o número de vezes que o participante acertou o alvo, que é o nosso A. Então, nossa resposta aqui é 30. Tranquilo? Alguma dúvida nessa aqui? O negócio é um raciocínio para chegar aí. Eu tinha esquecido desse negócio da igualdade. Você já tinha falado, agora que você falou, eu lembrei. Que tudo que você faz de um lado, você pode fazer do outro. Então, tipo, tanto dividir para simplificar ou multiplicar, mas eu não lembrava. Acho que é treino mesmo, né? Sim. Mas, por exemplo, teria como você resolver essa questão sem fazer isso aqui. Só que, olha, você ia trabalhar com números muito maiores, olha. Para poder, por exemplo, eliminar esse E aqui, teria que multiplicar por 10 aqui em cima. Aí você teria 10A mais 10E é igual a 800. Aí poderia fazer, aí continuar fazendo aqui, fazer a soma lá, soma tudo que está do lado esquerdo, depois soma tudo que está do lado direito, e chegaria no mesmo resultado, só que daria mais trabalho. Vamos aqui mais uma questãozinha para a gente fazer. Uma companhia de seguros levantou dados sobre os carros de determinada cidade e constatou que são roubados, em média, 150 carros por ano. Ó, tá falando de carros roubados. Então, a gente imagina que talvez uma das letras seja carros. Inclusive, essa aqui é do Enem. O número de carros roubados da marca X é o dobro do número de carros roubados da marca Y. Então, nesse aqui, ele até facilitou pra gente. Ele já nomeou as variáveis. Então, o X, ele vai ser o número de carros roubados da marca X e o Y, o número de carros roubados da marca Y. Beleza. E as marcas X e Y juntas correspondem cerca de 60% dos carros roubados. O número esperado de carros roubados da marca Y é... Beleza. Vamos pensar nas coisas que o enunciado falou aqui. Primeira coisa que ele falou. O número total de carros roubados é 150 por ano. Outra coisa que ele falou. Carros roubados da marca X é o dobro do número de carros roubados da marca Y. Dessa parte aqui, já dá para gerar uma equação, não dá? Qual que é essa equação que sai disso aqui? Dá para colocar, tipo assim, peraí. Seguro da cidade, em média, então tá, o total é 150. Então, dá para colocar, tipo, total 150, X é o dobro do número de casos roubados. É difícil mesmo. Tipo assim, dá pra colocar. Eu colocaria, tipo assim,
T igual a 150. Para começar só, para o meu raciocínio ir devagar, porque o meu raciocínio é de biológicas. Então, números roubados da marca X vezes 2, né? Duas vezes. X, 2 vezes X, né? Da marca e Y. E Então, Y mais 2X é igual a 60%? Tipo isso. Não, é muito é, difícil. é bem parecido com isso. Só que é, aqui não é 2x. Olha, ele fala que na matemática, esse geralmente, ele é vira o igual. Então, por exemplo, ele fala que x é o dobro de carros da marca Y. Então, o x, ele é igual a duas vezes o Y. Vamos pensar aqui. Se eu falo assim, que eu vou comprar Entendi. uma coisa, X, que custa o dobro da Y. Mas a Y, você já sabe, por exemplo, que custa R$ 10. Se X custa o dobro de R$ 10, quanto custa X? 20. 20. Então, talvez, às vezes, quando dá um exemplo, talvez fica mais fácil de ver Aham, do que quando é realmente. com letra, né? Então, se eu falo, por exemplo, o meu amigo, você sabe que o Joãozinho comeu 2 laranjas. Aí se eu falo, eu comi o dobro de laranjas que Joãozinho. Quantas laranjas que eu comi? 2 vezes o que o Joãozinho comeu. Se ele comeu 2, eu comi 4. Então, quando eu falo que x é o dobro de y, essa aqui que vira a minha equação. Beleza, a gente já tem a primeira aqui. Qual que é a segunda? A segunda equação vem do que ele fala logo em seguida. Então, as marcas x e y juntas correspondem cerca de 60% dos carros roubados. E agora, o que sai dessa aqui? Ó, se fala x e y junto dá a ideia de que, vou dar as opções, multiplicação, divisão, soma ou subtração. A e y juntas. Soma, né? Toma. Soma. Então vamos pensar o seguinte, se eu tinha uma dívida de R$ 20 e uma dívida de R$ 10. As minhas dívidas juntas totalizam quanto? 10 mais 20. Certo? Então, quando ele fala A e Y juntas, então eu já tenho aqui X mais Y. Beleza. Correspondem cerca de... Então, corresponde, quando está associando alguma coisa a outra, muito provavelmente vai vir uma igualdade aí. Então, por exemplo, ele fala, olha, X é o dobro de Y. Você já está falando que o X corresponde a o dobro de Y. Então, o igual ele entra aqui, que é no lugar do E. Esses conectivos assim facilitam um pouco na hora de montar a equação. Então, ele fala, a gente já viu que juntos dá a ideia de soma e corresponde ou representa, são, vira o igual. E é igual a quanto? A 60% dos carros roubados. Então, o que eu coloco do lado de cá? 60%. 60%, beleza. 60% de quê? Carros roubados. De E quantos carros? Oi? Tipo, uma letra que você vai colocar uma
Eu não consegui escutar vocês, não. Falhou aqui na hora. Geralmente, quando a gente fala de porcentagem, a gente fala porcentagem de alguma coisa, né? Então, ele fala 60% de quê? Número de carros roubados. Ele já falou de carros roubados nesse enunciado? Pra gente ter uma ideia de quanto que é? De Fala no 150. início. No início aqui ele fala, olha. A quantidade de carros roubados é, em média, 150. Então, isso aqui, eu vou colocar aqui, é 60% de 150. O que é 60%? 60 dividido por 100, que é igual a 0,6. Sempre lembrar, quando é porcentagem, você não multiplica pela porcentagem, você tem que converter para número. 60% é 60 dividido por 100. Certo? Eu coloquei o porcento aqui para poder ficar mais fácil de entender, vindo direto da equação. Mas o porcento ele é dividido por 100. Então, vou reescrever aqui embaixo. Eu vou ter x mais y é igual a 60 dividido por 100 vezes 150. Por que eu não coloquei o 0,6 direto? Já que eu sei que 60 dividido por 100 é 0,6. Porque quando eu tenho um zero assim, aqui e aqui, e eu estou dividindo por 100 ou por 10, tem um truquezinho que a gente faz, né? Eu posso cortar esse zero com esse zero com esse zero. Então, esse pedaço aqui sobra para mim 6 vezes 15. Muito mais simples do que resolver essa parte toda aqui. Então, o nosso novo sistema aqui é x é igual a 2y e x mais y é igual a 6 vezes 15. 6 vezes 15 é 90. 6 vezes 5 é 30. 6 vezes 10, 60. 30 mais 60, 90. Então, acabou a aula, né? Só fazer rapidinho aqui, para não tomar muito tempo da professora. Então, nessa aqui é mais simples, olha, já dá de cara que x é igual a 2y. Então, simplesmente vou substituir isso aqui no lugar desse aqui, ó. Então, eu vou ter 2y mais y é igual a 90. Esse aqui é 3y igual a 90. Y é igual a 90 dividido por 3. 90 dividido por 3 é 30. Então, o número esperado de carros roubados da marca Y é 30. Belezinha, pessoal? Alguma dúvida ou comentário nessa questão aqui? Não? Então, eu vou passar essas duas questões aqui para vocês fazerem em casa. Né? Aproveite vou mandar para a Fernanda e ela vai passar para vocês amanhã junto com os exercícios da parte dela. Beleza? Então é isso aí. Se durante a semana, se tiverem alguma dúvida, pode me mandar mensagem. Beleza? Beleza. É isso aí. Marisa, com você agora. E Lucas, tudo Joia? jóia? Beleza. E, gente, boa noite.
Boa noite, gente. Então, tchauzinho. Até a próxima. Obrigada, Lucas. Até a Boa próxima. noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês?